Depois do tropicalismo, Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, os novos baianos. Depois do movimento do Olodum. Depois de Ivete Sangalo, que na verdade é Sangalo. Depois de tantos artistas que representam a Bahia, a nova referência de Salvador é Lucas Alter. Lucas Alter é o semideus soteropolitano. Pelo menos é o que considera a torcida do Vitória, né? E como isso é bom, né, cara? Um jogador que completamente desprezado no Rio de Janeiro, teve momentos bem ruins com a camisa do Botafogo, teve momentos horríveis naquela final da Supercopa, onde ele foi titular e foi o pior em campo. E mesmo assim o Vitória não desistiu da sua contratação, trouxe o Halter foi titular, um extraordinário zagueiro, mas tem sido sem dúvida nenhuma uma das esperanças do torcedor do Vitória de ficar na Série A mais uma vez, mais um ano, e tentar fazer diferente em 2026 para que o Vitória não tenha somente essa luta, somente essa briga para não cair. Lucas Alter é o cara, o semideus soteropolitano. Por outro lado, o Bahia, com toda a sua grana, com todo o investimento do Grupo City e tudo mais, o Bahia parece realmente que encarnou a metáfora do super-homem. O mascote do Bahia é o Superman. Quando está na Fonte Nova, cheio de vida, cheio de força, vitalidade absoluta. É a fonte mesmo de água viva para o super-homem, para o time do Bahia. Saiu, parece que fora da Bahia é criptonita para tudo que é lado. Porque o Rogério Ceni fez com que esses jogadores se transformassem nos visitantes mais fofinhos, mais fofuchos do futebol brasileiro. Não ganha de ninguém, Bahia. Hoje tem jogo do Bahia. Amanhã tem jogo do Vitória. Será que o semideus soteropolitano vai jogar? Vamos falar. Que loucura, né? Ei, futebol. Vamos falar sobre isso aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Mas antes, eu queria pedir a você que está assistindo pela primeira vez, chegou agora, então assiste os nossos vídeos, mas ainda não está inscrito. Se inscreve no nosso canal. A gente fala de futebol de uma forma bem humorada, tranquila, respeitando, é claro, né, as instituições, mas também falando aquilo que muita gente não tem coragem de falar. A gente pede para você se inscrever aqui. Estamos com... Qual o número aí, produção? Falta bem pouquinho, né? Poxa, 30 e pouquinho para a gente chegar a 50 mil inscritos. Então dá essa moral, se inscreve aí no canal. Se já for inscrito, deixa o seu like. O seu like faz com que o vídeo chegue a mais torcedores, principalmente do Vitória e do Bahia. Principalmente do Vitória e do Bahia. Mas vamos lá, que hoje o assunto é Bahia. E a rodada? A rodada hoje começa com alguns jogos interessantes. O principal, Internacional e Bahia, na luta lá em cima, né? Tem São Paulo e Red Bull Bragantino. São Paulo vai tentar manter a boa fase. Venceu aí jogos consecutivos contra o próprio Bahia, contra o Vasco em São Januário. Empatou com o Flamengo, uma vitória no peito e na raça, estava perdendo, né? E joga agora contra o Red Bull Bragantino. São Paulo, se vencer de 12 pontos, conquistar 10, excelente campanha nessa reta final de Brasileirão. Excelente campanha nessa reta final de Brasileirão. E a tendência é uma vitória do São Paulo. Não sei que ocorra ali algum fato novo, né, como foi Red Bull Bragantino e Corinthians, em que o Timão ficou com 2 jogadores a menos. Durante um bom tempo o Yuri Alberto empatou, o Corinthians estava com 1 a menos. Aí depois com 2 fica mais difícil, né? Bom, mas tirando São Paulo e Bragantino, que fecha a rodada, hoje nós temos Sport e Atlético Mineiro abrindo, né, a rodada ali 4 horas da tarde. Sport e Atlético Mineiro. Depois Vasco e Juventude
confronto importante para o Juventude sonhar em se manter na Série A e para o Vasco em brigar ali pelo G7. Tá na briga, ele tá na briga. Apesar de ter ficado mais distante, tá na briga. Agora, o grande jogo é esse Internacional e Bahia. Porque Internacional e Bahia são dois polos completamente diferentes. O Internacional é um desastre completo nessa temporada. Completo. E tá cada vez pior. O manual do Internacional é o manual do rebaixamento. É o manual do rebaixamento. O Internacional, se perder hoje dentro de casa pro Bahia, ele vai ter que ficar torcendo e muito pro Vitória não vencer em casa, o Botafogo, e pro Santos não aprontar contra o Flamengo. Porque o Internacional ele tá jogando para cair. É dar muita sopa pro azar. É ficar contando muito que o Juventude, que o Fortaleza, que o Vitória não vão vencer. O Internacional tá uma lástima completa. Um time que tem Alan Patrick, um time que tem Borré, um time que tem investimento muito, mas muito maior do que todos os times que estão ali, próximos à zona de rebaixamento, inclusive que o próprio Grêmio. O Grêmio, com um time bem ruim, consegue ficar à frente do Inter. É inacreditável, os 3 clubes do Rio Grande do Sul chafurdados na parte de baixo da tabela. O Inter, se não vencer hoje, vai começar a realmente ver de perto a possibilidade de jogar uma Série B novamente. E o Bahia é o adversário ideal para o Inter. Por quê? Porque o Bahia é o visitante mais fofinho, é o visitante mais inofensivo das últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. Ele pede para todo mundo, não tem essa, né? Ele não tem essa de fazer diferença. Pede para todo mundo, tá? Então é a oportunidade que o Inter tem. Para o Bahia, essa derrota seria péssima. Ele vai ter que torcer para o rival Vitória, caso o Bahia perca, até empate, né? O Bahia precisa ganhar para não perder a sua 5ª posição. Porque se ele perder ou empatar, ele vai ter que torcer desesperadamente para o Vitória vencer o Botafogo. E o Fluminense, que joga também contra o Cruzeiro, ele vai ter que torcer para o Fluminense tropeçar. A situação atual é o Bahia 1 ponto à frente do Botafogo, 2 pontos à frente do Fluminense. Então o Bahia, se perder o Botafogo empatando com o Vitória, o Bahia perde a posição para o Botafogo. Perde a posição para o Botafogo. E o Fluminense, se ganhar do Cruzeiro no Mineirão, é difícil? É, mas não é impossível. O Fluminense aqui passa para a 5ª colocação. O campeonato pode ficar completamente maluco. Completamente maluco. Então, para o Bahia não correr riscos e não ter que torcer para o arquirrival, ele vai ter que vencer. E o Bahia não tem ganhado ninguém, né? E o Vitória que está desesperado mesmo, né? Porque olhando para a tabela, você entende que realmente o Vitória está no desespero. Ele está fora da zona de rebaixamento, graças à vitória que conquistou contra o Inter, com gol do semideus soteropolitano, mas o Lucas Alter não pode jogar por força de contrato. Ele é jogador do Botafogo. A não ser que o Vitória pague R$1 milhão. Até ontem, isso era assunto descartado. Hoje, surge uma vertente do Vene Casagrande de que o Vitória iria tentar conversar com o Botafogo, porque como ele vai comprar o Lucas Alter ao final do contrato de empréstimo, ele queria diluir esse 1 milhão na compra. Não sei se o Botafogo vai aceitar. Não sei se realmente o Vitória vai propor isso. Mas o Vitória precisa e muito ter o Lucas Alter em campo. Porque perdeu 2 zagueiros. Se perder o Lucas Alter, perde 3. Não vai ter zagueiro para escalar. Tem os 2 reservas e a turma do Sub-20. E o Jair Ventura gosta de jogar com 3 zagueiros. Então vai ser complicado para o Vitória. Por isso a pressão da torcida, por isso a pressão de youtubers. O Bocão, Zé Eduardo, falou que o presidente do Vitória tem que se virar. Faz vaquinha, pede na rua, dá teu jeito, mas Alter tem que jogar. Ainda falou que Alter, segundo o grande Bocão do Vitória, né? O Zé Eduardo, falou que é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil. Fiquei curioso para saber quem são os 2 primeiros na visão do nosso amigo José Eduardo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Mais tarde a gente volta, é claro, reverberando
mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e depois aquela pausa insuportável, chata, para a data FIFA. Valeu, um abraço para todos!